vai para qualquer médico, não vai para qualquer psicólogo, porque como nós falamos no início aqui do nosso contato, se você não for para alguém efetivamente especializado, pode agravar o problema. Eu já recebi inúmeros casos que foram diagnosticados com transtorno bipolar, que foram diagnosticados com outras patologias e, na verdade, não era uma outra patologia, era simplesmente o efeito da droga que fazia uma instabilidade emocional, uma labilidade afetiva e que parecia um quadro de uma outra patologia. Aí o médico vai lá, psiquiatra, e medica, achando que a pessoa tem uma determinada patologia, quando não tem, e só agrava o problema. E às vezes o dependente químico, que era dependente, vamos imaginar, de álcool, aí passa a ser dependente de uma outra droga liberada por lei, como, sei lá, um benzodiazepínico, por exemplo, e agravou o problema da pessoa. Então é muito sério quando você busca ajuda através de pessoas que não têm a visão e a formação especializada da informação. Isso. E assim, porque mesmo os grupos de autoajuda, pode ocorrer de não existir em outra cidade, assim como os CAPs, que são Centro de Atenção Psicossocial de cada cidade. O CAPs hoje a gente tem por volta de 220, 225 CAPs espalhados pelo Brasil, não atendendo a demanda do público de uma forma geral, não é? Porque antes, assim, até um determinado momento, só se pensava em CAPs como o único órgão da SUS dando atendimento ao tratamento dos dependentes. E eu gostei da sua visão de colocar quase como prioridade os grupos, porque os grupos estão espalhados em vilas, em bairros, em cidades, e o CAPs é muito restrito em detrimento a um Brasil. Porque, não é isso? E você sabe, Cláudio, eu acho que nós profissionais, nós temos que ter muita humildade em perceber que certos momentos da família, ela ser abordada por um familiar que está em recuperação, gera mais efeito do que por um psicólogo em determinado momento. Concordo plenamente. Então, eu inclusive montei uma equipe de abordagem de familiares de dependentes químicos em recuperação para colaborar com o primeiro contato com o familiar. E eu percebi que o primeiro contato era muito mais eficaz com familiares que já passaram pelo sofrimento do que nós. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a equipe transdisciplinar é muito importante no tratamento da dependência química. Então, o que é a transdisciplinariedade? Quando você coloca numa equipe profissionais que têm uma formação específica e pessoas que não têm uma formação específica, como familiares de dependentes químicos, como dependentes químicos em recuperação. Isso é uma equipe transdisciplinar. E tem, no caso, aquela coisa da empatia, da experiência de vida e o olho mais clínico, aquele olhar que você falou, que a gente tem que ter um olhar mais amplo, que muitas vezes a gente vê, é comum pegar um médico ou mesmo um psiquiatra que vai medicar e não perceber que é um dependente químico. E o dependente já reconhece de cara, mas você utiliza isso aconteceu comigo, coisas parecidas. Exatamente. Por isso que o profissional ele tem que ter uma visão sistêmica das pessoas, dos casos que aparecem na frente dele. O que é a visão sistêmica? É você entender aquele ser humano dentro de um contexto. Então você não pode fragmentar aquele ser humano e tirá-lo do contexto. Ou seja, o que seria fragmentar? Se eu sou médico, eu só vou olhar para aquele organismo e vou esquecer que aquele organismo tem uma psique, tem um psicológico que interfere no organismo e vice-versa, o organismo interfere no psicológico da pessoa. E que aquele organismo com aquele psicológico tem uma família, que é um contexto no qual ele está inserido. E aquela família está inserido dentro de um município, de um estado, de um país, de uma cultura. Então, tudo isso nós temos que ter essa noção para poder abordar aquele ser humano da forma mais ampla, mais integrada e adequada possível. Sem dúvida. E assim, essas famílias que muitas vezes chegam com aquele sentimento de culpa, até onde você acha que os pais têm culpa em detrimento à dependência de um filho? Pois é. Segundo a visão sistêmica, a palavra culpa não é a melhor palavra, porque vira uma coisa muito inquisitiva.
Então vamos pegar uma forca e ver quem é o culpado para a gente enforcar. E na dependência química ou qualquer tipo de sofrimento humano, não é por aí o caminho. Agora, existe sim as responsabilidades. Então, todos que estão envolvidos na dependência química, inclusive o contexto no qual aquela família está inserida, como a cultura, todos têm responsabilidades. E as responsabilidades precisam ser olhadas e ressignificadas, ou seja, eu como familiar do dependente químico, eu preciso ver qual é a minha responsabilidade nesse processo todo. E eu preciso redirecionar as minhas ações, isso está nas minhas mãos. Então, se eu, por exemplo, sou uma mãe facilitadora, em que meu filho faz um monte de coisa, e eu vou por trás, resolvendo todas as besteiras que ele vai fazendo, entre aspas, isto é de responsabilidade minha. Eu parar de fazer isso está nas minhas mãos. Eu fazer com que ele pare de usar drogas não está nas minhas mãos. Mas parar de compactuar com a forma com que ele está organizando a vida dele, isso está nas minhas mãos. Então, isso é responsabilidade dos pais. Agora, é responsabilidade do filho também olhar o que ele está fazendo da vida dele. Então, ele tem por responsabilidade redirecionar a própria vida. Então, na prática, eu resolvo como mãe dizer não ao dinheiro que eu vou dar para o meu filho. Por quê? Porque ele não está assumindo as responsabilidades da própria vida. Portanto, eu não vou compactuar com essa forma de viver dele. Então, eu vou parar de dar dinheiro para ele gastar em drogas, por exemplo. Ou gastar com qualquer outra coisa que não seja construtiva na vida dele. Isso é da responsabilidade do pai. É da responsabilidade do filho falar, bom, estou sem dinheiro, e agora o que eu faço? Ou eu redireciono minha vida, ou eu vou roubar, por exemplo, que é o medo dos pais. Se eu não der dinheiro, meu filho vai roubar. Isso é um mito. Por quê? Porque é comum a gente ver na dependência química que mesmo os pais dando dinheiro, se os filhos ficarem usando muito intensamente e acharem que devem roubar, porque aquele dinheiro que os pais estão dando ainda não é suficiente, porque está compulsiva a coisa, ele vai roubar. Vai roubar do mesmo jeito. Então, os pais têm que quebrar esse mito de que está nas minhas mãos ele roubar ou não roubar. Não está nas suas mãos. O que está nas suas mãos é a facilitação. É você não compactuar com o jeito dele viver. E o que está nas mãos do filho é o que ele vai fazer com essa nova postura dos pais de vida. Então, é isso que eu chamo de não ter culpados e nem vítimas, e sim de corresponsabilidades. Então, assim como o pai, ao dar o dinheiro para o filho, não dando responsabilidade para ele, o infantiliza, o filho é cômodo para ele continuar infantilizado, porque ele não precisa enfrentar a vida de cara limpa. Então, isso a gente chama de retroalimentação. Um comportamento retroalimenta o outro. Alguém tem que quebrar isso. Essa ciranda que todo mundo gira para o mesmo lado precisa ser quebrada por alguém. Senão, a gente continua na mesmice durante anos e anos. Esse alguém tem que ser os pais, porque ainda são os que têm um pouco mais de consciência. Porque, em geral, o dependente químico, ele não aceita ajuda num primeiro momento. Então, os pais é que devem pedir ajuda e a mudança deve começar pelos pais. Mas isso é em termos de educação geral, né, Cláudio? Quer dizer, aquela história que os nossos avós falavam de que o exemplo é melhor educação, continua do mesmo jeito. Sendo. Quer dizer, se eu quero que o meu filho mude, a primeira pessoa que tem que mudar, quem é? São os pais. Sou eu, né? Como pai e mãe. Você percebe que os pais não têm essa visão quando chegam no consultório? Em geral, o pedido da família é: muda o meu filho. O meu filho, como se ele estivesse levando um carro para funilaria e pintura. Então ele deixa o carro lá e quer trazer o carro e me devolve o carro bonitinho. Verdade. Na hora que você começa a mostrar para os pais que existe uma parte que é deles e que eles precisam começar a mudar, você tem que ter muita cautela ao abordar isso com a família, porque senão a família vai embora e vai buscar um profissional que fale aquilo que eles querem ouvir.